Olá, pessoal, tudo bem? Olha, hoje nós vamos falar a respeito do Antigo Egito, né? Então, para você ter uma ideia da história do Egito, e nós não vamos nos aprofundar aqui, tá certo? Mas o Egito, ele tem mais história, costumo dizer alguns historiadores que Cleópatra está mais próxima de Harry Potter, né, da escritora de Harry Potter agora, nossos dias, do que necessariamente de Alexandre, o Grande. Entendeu? Então, realmente é uma região é, com história gigantesca, né? Que manteve muito tempo isolada, né? Cercada de desertos, né? Cercada de desertos, praticamente vivendo devido ao Nilo, como já foi dito pelo historiador grego, né? O, o Egito é uma dádiva do Nilo, né? Porque é cercado de deserto, tanto a leste quanto a oeste, ao norte o mar Mediterrâneo, tá certo? E ao sul algumas florestas com quedas d'água, tudo, né? Então ali seria impossível existir vida se não fosse o rio Nilo. Tá bom, pessoal? Então vamos agora começar a aprender um pouquinho, a revisar o Egito. Enquanto está abrindo aqui, não se esqueça de curtir, de compartilhar, tá certo? E de se inscrever no canal. É importante a sua inscrição aqui no canal. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Então, o Antigo Egito. Vamos começar, então, nossa revisão. E já começar a revisão aí mostrando, né, as pirâmides, né, as grandes pirâmides do Egito, né, construídas lá no primeiro momento, Kelps, Kefren e Miquerinos, e aqui à frente a esfinge, tá bom? Então, construções que até hoje envolvem mistérios, né? Já tem até aquela série Stargates, né? Que foi filme e série também, que mostra um extraterrestre nas pirâmides, que isso aí seria para os extraterrestres pousarem. Bem, mas não existe nada disso não, viu, pessoal? Isso é apenas a imaginação humana. Quando vê coisas tão grandiosas, né, de tantos mil anos atrás, e, e de repente ver como é que pessoas, né, sem maquinários, sem tecnologia, com tecnologia muito limitada, né, devido à sua época, poderia construir tais monumentos, né? Então, mas a gente coloca lá que é a questão de fé. Lembre-se que as pirâmides são túmulos, né? Pronto, o Egito é uma dádiva do Nilo, aquilo que eu falei para vocês, né? Então aí nós temos uma foto, né, do Rio Nilo, ao fundo as pirâmides, as três maiores pirâmides. Como eu já falei para vocês, são túmulos. A gente vê como é que a religião é importante no Egito, tudo gira em torno de religião no Egito. O rio é sagrado, né? O rio é um deus também. O Egito é uma dádiva do Nilo. Não se esqueça, sem o Nilo não existiria o Egito, tá certo? E aí, como eu acabei de falar para vocês, tudo gira em torno do Nilo. Por quê? De um lado, o deserto, ao oeste, o deserto. A leste, deserto também. Né? Como vocês estão vendo aí, o deserto oriental, o deserto ocidental. Tá certo? E aí o que é que acontece? Ali o rio. Mas o rio, em determinada época do ano, né, em agosto e setembro, a setembro no caso, ele sai de suas margens e tem uma inundação, tomando grande parte das terras, né, as suas margens. E aí, quando ele volta ao seu leito normal, quando ele volta ao leito normal, ele deixa toda essa terra aí, que vocês estão vendo aqui, tá certo, nessa imagem, tudo fertilizado. Por quê? Porque o rio ele passa por florestas tropicais, vai carregando folhas, vai carregando matéria orgânica, e quando chega lá, deposita no deserto essa matéria orgânica. Então é uma terra extremamente fértil. E aí os primeiros grupos de agricultores que conseguiram chegar lá, nós não sabemos como, né? Atravessar o deserto ou sei lá o quê, mas chegaram lá os primeiros grupos,
de grupos seminômades, estabeleceram-se lá, formando os chamados nomos. O que era o nomo? O nomo era uma espécie de comunidade agrícola, que se organizava, construía canais de irrigação, porque você precisaria ter o canal de irrigação, os diques, as barragens, né? As barragens. Então, a forma que ele organizava ali aquela comunidade agrícola era liderado por um nomarca, não é monarca não, viu? É nomarca. Então, os nomos eram organizados e administrados por um nomarca. E esses grupos, aos poucos, eles lutavam entre si. Né? Lutavam entre si e um nomo terminava absorvendo o outro, até que ficou num determinado momento histórico, tinha dois Egitos. O chamado Baixo Egito, que fica ao norte, que fica ali no delta do Nilo. Isso aqui é chamado delta do Nilo, essa parte aí de cima, viu? Perto do mar Mediterrâneo. É o delta do Nilo. E o Alto Egito, que ficava ao sul, tá certo? Que ficava ao sul. Então, os nomos se uniram através de guerra, através de acordos, e se tornaram dois estados, na verdade, o Baixo e o Alto Egito, tá certo? Cada um tinha seu líder, seu faraó, tá certo? Mas aí eles entram, naturalmente, né? Naturalmente, eles vão entrar em guerra. E depois de muitas guerras, idas e vindas, tá certo? Até que os dois terminam se unindo sob a liderança de um mesmo faraó, que vai ser o primeiro faraó, né, na realidade, do Grande Egito, né, das terras baixas e das terras altas. Né? Então vai ser o Menés. Menés vai ser o primeiro faraó, em 3200 a.C. Tá certo? E ele faz uma coisa interessante. Vocês estão percebendo aí que tem duas coroas diferentes, né? Do Baixo Egito tem uma coroa e do Alto Egito tem outra coroa diferente. Então, a unificação do Egito vai unir também as coroas. Olha aí, coroa do Baixo Egito, né? Coroa do Alto Egito, e aí Nemés vai terminar utilizando uma coroa que junta essas duas coroas, tá certo? Se tornando o senhor do Grande Egito, né? Das baixas e das altas terras. Né? Pronto, então estamos aí. Então vamos ver rapidamente os períodos da história, né, das dinastias egípcias. De 3.200, que foi onde teve o primeiro faraó. Quando eu digo primeiro faraó do Grande Egito, viu, pessoal? Né? O primeiro faraó do Grande Egito, que nós chamamos de Antigo Império, que vai de 3.200 a 2.300 a.C. E é unificado por Menés. Não se esqueçam disso, viu? Esse nome é importantíssimo, você ter na sua cabeça. Menés unificou o Alto e o Baixo Egito. Tá certo? Bom, então nós tivemos aqui as construções das pirâmides, de Kelpis, Kefri e Miquerinos, aquelas três pirâmides que eu mostrei logo no início a vocês. Tá certo? Essas pirâmides aqui, ó. Essas três maiores aí. Foi construído durante o Antigo Império. Tá certo? Pronto. E depois nós temos então o estabelecimento do Médio Império. Percebam aí, gente, que você está falando aí de períodos de 1000 anos. Períodos de 1000 anos, 900 anos, 600 anos, 500 anos. É muito tempo. Né? É muito tempo. Então, não tem como você dizer o Egito era de uma maneira só. Houve modificações significativas ao longo do tempo, só que essas modificações não eram nem percebidas, porque não tinha a mesma noção do tempo que nós temos. Né? Os caras falavam de séculos, de dinastias. Né? Então, o Médio Império, de 2000 a 1580 a.C., né? Foi o período que os hebreus chegaram lá. Acho que vocês conhecem pela história de José, né? Pela história de José, que ele foi lá para o Egito, se tornou
escravo, depois se tornou o braço direito do faraó, né? Tornou-se uma espécie de primeiro-ministro do faraó, e aí depois trouxe sua família, né? Abraão, que a gente, quando falou dos hebreus, a gente falou, né? Que os hebreus foram para Canaã, depois foram para o Egito. Então foi nesse período aí, tá certo? Quando os egípcios foram conquistados pelos iquiços, né? Pelos iquiços, que era um povo nômade, que veio lá da Ásia e invade o país, que eles possuía carros de batalha, puxada a cavalo, armas de ferro, né? Armas de ferro. Então tiveram vantagem, conheciam tecnologias que os egípcios ainda não conheciam. Por exemplo, o ferro. Os egípcios não conheciam o ferro. Então, foram dominados, então, passaram muito tempo aí dominando o Egito, né? E sendo controlados, de certa maneira, pela cultura egípcia também. Tá certo? E o novo império? O novo império começa justamente com a expulsão dos iquiços, né? Ou dos issos, como algumas pessoas falam. Isso é sempre transliteração, não tem a pronúncia correta. Né? Os hebreus voltam, né? No caso, os hebreus aí são transformados em escravos, porque estava sob proteção dos iquiços. O faraó era um faraó iquiço, né? Não era um faraó da dinastia normal dos egípcios. Então, o que é que acontece? Eles são transformados em escravos, né? E depois, sob a liderança, 400 anos depois, sob a liderança de Moisés, ele sai, então, do Egito, né? Que isso é narrado no livro de Êxodo, na Bíblia. Tá certo? Então, os hebreus, tá certo? Saem, então, entram no Egito, no médio império, e saem do Egito num novo império sob a liderança de, né, Moshe, o Moisés. Pronto. A religião egípcia é interessante a gente ver um pouquinho sobre isso, né? Porque os egípcios, a gente, como quase todos os povos da antiguidade, os egípcios são politeístas. Mas não são somente politeístas. Não é somente vários deuses em que ele acreditava. Quer dizer, numa cosmovisão de que o mundo é controlado por vários deuses, com funções diferentes. Não é só isso. No caso dos egípcios, os deuses deles são antroposomórficos. Né? O que significa isso? Antropo é homem, em grego. Zoou, vocês sabem que é animais, né? Os animais. E mórfico, forma, em grego. Então, antroposomórficos são deuses com características humanas e de animais também, né? Com formas humanas e de animais. Então, vocês podem perceber aí, né, que nós temos aqui Horus, né, com a cabeça de falcão, nós temos Tote, deus do conhecimento e sabedoria, e temos aí vários deuses com cabeças de animais, né? Tem chacal, né? Anubis, no caso aí, Anubis, e tem então dezenas de deuses, que não está somente esses aí não, né? Temos milhares de deuses no Egito que controlam toda a realidade, desde da colheita, do plantio, que vai proteger os escribas e aí por diante. Muito bem. No início, eles acreditam na mortalidade da alma, mas no início, os egípcios não acreditavam que todos teriam uma alma imortal, né? Ou todos teriam uma vida após a morte. Eles acreditavam que somente o faraó teria, porque o faraó seria um representante dos deuses, depois se tornando um próprio deus, um próprio filho de um deus. Né? E aí, essas pirâmides foram construídas para colocar o faraó com seu tesouro e os seus servos lá também. Depois, essa ideia de imortalidade da alma vai passar também para não somente faraós, mas outras pessoas. Né? Então vão ser construídos vários túmulos
no Vale dos Reis, lá, não somente para os reis, para os faraós, mas também para a família real, para os sacerdotes, né? Então, e eles acreditavam que o faraó voltaria, por isso mumificava, né? Ele tirava o corpo, os órgãos principais, né? Tirava as vísceras, tudo, tirava pelo nariz, até o cérebro, né? A massa cefálica, tirava pelo nariz e passava alguns produtos no corpo. Isso levava quase 2 meses, né, para ser feito. Lembrando, para quem podia. Para quem não podia, devia ser outro processo bem rápido, né? Mas aí, para quem podia fazer todo esse processo, demoravam quase 2 meses fazendo esse processo de mumificação. Depois passava as faixas, né? Passava as faixas de linho e com alguns óleos, tudo, e colocava nesse sarcófago. E vocês podem observar aí que o sarcófago tem a figura da pessoa desenhada na frente, né? Para que o Deus dos mortos, quando viesse buscar, não se atrapalhasse, né? Ou quando voltasse também, né? Então, havia essa preservação também do corpo. Então, fique então esses dados, veja o vídeo, não somente uma vez, 2 vezes, anote os principais pontos, tá certo? Principalmente um pouco da religião dos egípcios, né? Da organização deles. Muito bem, da mumificação, que é uma característica própria, né? Tem outros povos que fizeram mumificação também, mas os egípcios se destacaram, principalmente nisso. Bem, pessoal, vamos encerrando por aqui. Boa sorte, estude e tire notas boas. Até uma próxima oportunidade.